Paz, amados. Boa noite para Paz. vocês. Tudo em paz? Vamos começar, então? Quem já chegou, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor que estamos reunidos aqui nesta noite, nesta aula, Senhor, sabendo que é o Senhor é quem está no meio de nós, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem dirige a nossa vida, o Senhor é quem está ao nosso lado, o Senhor é quem faz, Senhor, acontecer em nós aquilo que é a tua vontade. Nessa noite nos abençoa nesse tempo que vamos aqui falar da tua palavra e que seja algo para nós de proveito, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para que possamos produzir algo bom na tua obra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amados, boa noite. Então, hoje nós estamos aqui nessa última aula do Pentateuco, o que é uma coisa assim, não vamos esgotar todos os assuntos hoje, mas vamos falar daquilo que possa ser importante para finalizarmos essa parte histórica do povo de Israel nesses 5 livros, né? Nós começamos em Gênesis, falando sobre como Deus deu início, né? Não só a raça humana, né? Como criou o homem, e depois também vimos como Deus, no seu projeto, né, de nação, fez com que uma descendência, né, de patriarcas desse início a um povo escolhido por ele. E isso é algo assim muito poderoso, né, e importante, porque Deus tem os seus propósitos. Então não foi em vão que ele escolheu essas pessoas para quem ele realmente prometeu, né? Quando nós olhamos a vida dos patriarcas, nós vemos que eles viveram muito nas promessas, né? E não viram se cumprir as promessas. Abraão viu se cumprir a promessa da sua descendência, mas não viu o seu povo, né, habitar a terra prometida. Ele morou na terra prometida, mas ele não conquistou a terra. Então, essa é uma das questões interessantes de Deus, né? Deus tem os seus propósitos e ele age conforme a sua agenda. Sempre falo isso, né? Deus tem uma agenda e a maneira como ele vai estabelecendo as coisas é de acordo com o seu tempo, né? De acordo com aquilo que ele se propõe a fazer. E aí, na aula passada, nós estávamos no livro de Êxodo, onde nós vimos como Deus resgatou o povo de Israel do Egito para, então, cumprir, né, essa etapa tão poderosa que é a conquista da Terra Prometida. Então, nós vimos que no livro de Êxodo, a grande ênfase foi a saída. O povo teve que sair do Egito para ir à conquista dessa terra. Depois de 400 anos, como escravos, Deus levantou Moisés, fez uma aliança. Nós vimos até isso também, né? A importância foi em Êxodo, capítulo 19 e 20, ali, Deus apresentando a sua aliança ao povo. E um pouquinho mais à frente, nós vamos ver o povo, né, aceitando essa aliança com Deus. E aí, a partir disso, né, nós vamos ver hoje como foi o desfecho, né, nesses 5 livros, desse processo, uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem em busca de um objetivo, um povo no deserto, e a liderança de Moisés, e como Deus operou tudo isso, ok? Então, para a gente ter uma sequência aqui, é o capítulo 6, né? Que nós vamos falar. Isso. Capítulo 6. Falem a página aí vocês, porque senão eu vou falar a página, não está certo, né? Tá, acho que 2 na frente. Capítulo 6. 73? Isso. Isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ofertas, vamos falar um pouquinho sobre festas, vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote, né, a questão da expiação dos pecados, certo? Eu vou já adiantar a vocês que eu não vou entrar muito na questão das festas. Por quê?
porque vocês, na próxima etapa agora, vocês vão ter uma disciplina chamada Cultura Bíblica, e que essa disciplina vai focar mais nas festas. Então, não vou repetir, certo? Vou deixar até porque vai ser algo assim bem mais explicado nessa apostila. Vocês vão perceber que nessa disciplina, ou nas disciplinas agora, uma está encadeada na outra. Quando chega no primeiro ano, a gente até pode movimentar um pouquinho as disciplinas sem ter prejuízo em conteúdo. Já agora, no segundo ano, nós temos que ter um compromisso numa sequência, porque nós vamos ver tudo sobre o Antigo Testamento e depois nós vamos para o Novo Testamento. Então, não pode ter disciplinas do Novo Testamento agora e não pode deixar as disciplinas do Antigo Testamento para depois. Então, vocês viram a teologia do Antigo Testamento, abordando alguns temas. Agora vocês estão vendo o Pentateuco e vocês vão ver cultura bíblica. E depois vai vir história de Israel e assim por diante. Ok? Vocês estão animados, é? Sim. É muita coisa para aprender, tá? Então, hoje nós vamos falar do livro de Levítico, certo? Uma coisa importante nós entendemos que tudo que se passa em Êxodo uma parte, né? Mas Levítico, Números e Deuteronômio aconteceu antes da entrada na Terra Prometida, ok? Onde que o povo de Israel estava antes da entrada na Terra Prometida? No deserto. Isso, nessa viagem tão curta, de 40 anos. Gente, pensa uma viagem demorada. Então, tudo que nós lemos em Levítico, Números e Deuteronômio é o que, na verdade, aconteceu nesse período. O povo estava no deserto. Da saída do povo de Israel do Egito até o Monte Sinai, foi mais ou menos, se não me engano, aqui uns 3 meses de viagem. E eles passaram 1 ano no Monte Sinai, ali perto do Monte Sinai. Então, todo esse período que nós vemos aqui, das leis, dessa aliança, de tudo que nós vamos falar aqui, das orientações a respeito de festas, de ofertas, da construção do tabernáculo, tudo foi falado nesse 1 ano. Foi uma escola. Vamos dizer assim, que o período que eles passaram ali no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, foi um curso intensivo. Deus deu um curso intensivo para o povo de Israel. Por quê? Porque eles não eram povo antes. Eles estavam numa terra que não era deles, e agora eles precisavam se tornar uma nação. Eles teriam que ter as suas leis, as suas práticas, como a gente falou, né, semana passada, a sua constituição, como é que seria a parte religiosa desse povo. Deus se preocupou com todos os detalhes. Onde seria o culto deles? Não é verdade? Deus estava preocupado também com essa questão. Onde esse povo iria adorar? Ia ter um lugar de culto? Hoje tem essa discussão, né, gente? Se as igrejas vão ficar abertas, se as igrejas vão ficar fechadas. E aí, como é que a gente vê essa questão? Será que é tão necessário um espaço para nós cultuarmos? Vou deixar vocês responderem um pouquinho sobre isso. Quem quer falar aí? Eu acho que... Edilei, pastora. Boa noite. Boa noite, a paz seja com todos. Uhum. Assim, eu acho muito importante, né? Porque a mente do ser humano, com essa questão de pandemia, com essa questão de mundo que a gente está vivendo, se a gente não pegar e ter um lugar para ter essa comunhão com um próximo, cada dia vai ficar pior, cada vez fica pior. O amor já anda frio e o pouco que resta ainda vai acabar. Então, assim, vai dificultar, eu concordo. Né? Vai dificultar né? muito. Exato. É verdade. Então, porque, na verdade, nós precisamos das referências, né? Nós precisamos, as pessoas
que convivem conosco, que professam a mesma fé, elas precisam ter alguma coisa em comum com a gente. E nós com o nosso Deus. É um tipo de relacionamento que talvez as pessoas aí fora não entendam, né? Teve uma pessoa que disse, não, mas se vai juntar na igreja, pode juntar as outras pessoas em outros lugares. Mas a razão da igreja não é só juntar pessoas. Vocês concordam? É você estar num lugar separado para você chegar, você ter aquele relacionamento com Deus. Aliás, a igreja, templo, né? É a casa de Deus, é um lugar separado. E é isso que também foi falado para o povo de Israel, né? Eles deveriam ter um lugar separado para poder oferecer o seu sacrifício, suas ofertas. Isso era muito importante para eles, né? Eu acho que a igreja ela está tendo mais ações positivas do que negativas. Muito bom. Né, nessa pandemia. Porque pessoas estão ficando com síndrome de pânico em casa, estão ficando depressivas, pessoas se matando. Então, esse trabalho, essa assistência religiosa que as igrejas dão para a pessoa aumentar a autoestima e coisa e tal, ela é muito importante. Importante, né? Ótimo. Então, vamos lá ali no capítulo 6. Nós vamos falar aqui, então, sobre o culto de adoração a Deus. Como o povo de Israel deveria cultuar ao Senhor. Como deveria ser o culto, né? Eles estavam ali acampados, próximo ao Monte Sinai, e ali nós vemos que 3 coisas eram muito importantes aqui, né? Nessa questão. A própria expiação do pecado, o sacrifício e a santidade. Vocês sabem que o problema do pecado permanece até hoje, né? Adão e Eva pecaram, e depois que eles pecaram, vamos entender que a questão do pecado do homem pecador permanece até hoje. Quando é que nós vamos deixar de pecar? Quando fomos para o eterno. Quando nós morremos aqui nessa terra, né? Porque depois não dá para pecar mais. Mas até o nosso último dia, nós estamos, né, dentro dessa condição de pecado. Então, aqui na página 73, nós vamos ver aqui que esse livro, o livro de Levítico, faz justamente isso, passar as orientações de como o povo deveria cultuar e adorar a Deus. Certo? A maneira correta de adorar. Veja que quem disse a maneira de adorar foi o próprio Deus. Como é que deveriam ser como é que deveria ser essa relação, né, com o próprio Deus, esse relacionamento, né? Então, se vocês pensam assim, foi os 10 mandamentos? Sim, mas depois dos 10 mandamentos, em todo esse tempo, né, o que aconteceu? O povo também passou a ter várias regras detalhadas de como deveria ser estabelecido o culto, a maneira, tem um texto especial aí no livro de Levíticos falando só sobre os sacerdotes, como eles deveriam se manter puros, né, que era alguma coisa muito importante. Não porque o homem possa se purificar a si mesmo, mas a apresentação diante de Deus, eles deveriam ser purificados. Eles não poderiam se apresentar diante de Deus de qualquer forma. É uma coisa muito séria até hoje, se nós pensarmos, né? Nós temos que ter uma vida, se nós realmente queremos ter um relacionamento com Deus, temos que ter esse entendimento de termos uma vida pura, em busca do que é correto. Não nos apresentarmos a Deus de qualquer maneira, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui nessa página, nós vamos ver os tipos de sacrifícios que também aqui eram chamados de ofertas, e vai aparecer oferta queimada por holocausto, oferta de manjares, certo? Oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Na página 75, vocês têm um quadro lá, certo? Ele mostra o texto, mostra o que era oferecido, qual era o motivo e qual que era a ideia. Então, vejam que, assim, as ofertas e os sacrifícios, eles tinham motivações diferentes, certo? Então, por exemplo, o holocausto, o que poderia ser oferecido era o quê? Um animal, sem mancha, certo?
Então, podia ser bovino, ovino, caprino, pombo ou rola. E o que acontecia? Qual que era a ocasião que a pessoa fazia esse tipo de oferta? Que tinha uma ideia de consagrar. No momento de adoração ao Senhor, pela necessidade de uma consagração pessoal. Então, cada necessidade, o povo iria se apresentar, ou ofertar e oferecer a Deus algo de uma maneira, com uma motivação diferente. É interessante, vocês veem que a questão era animais, né? E animais queriam morrer. Pensa, quantos animais não deveriam morrer? Ou não morreram nessa época? Dá até assim um pensamento do tipo, como que Deus, né, estaria tão feliz com tanta morte de animais? Né? Se vocês pensarem assim no contexto, né? Mas o que acontecia? Os animais em si, eles eram de grande valor para as pessoas. Ninguém tinha tanto animal para o tempo todo. Gente, dependendo do que você precisasse ofertar, né, ou da sua motivação, pensa, um animal naquele momento não era algo tão comum na vida deles. Se eles tivessem ali uma vaquinha, duas ovelhinhas e alguma coisa, tudo era para eles subsistirem, né? Ter o seu alimento. Muitas vezes não se comia a carne para não se matar o animal, para que ele pudesse ter a sua subsistência de uma outra maneira. Então, oferta era sinônimo de sacrifício. Vocês viram que está escrito aí, ó, sacrifícios, e depois escrito oferta. Então, pense que a oferta em si não era o que estava sobrando para eles. Era algo de muito valor dentro do contexto de vida deles, que era oferecido a Deus. Então, às vezes a gente tem uma ideia de oferta assim, vou dar umas moedinhas aqui, né? Não. Sem contar que, detalhadamente lendo aqui, você vai ver que cada oferta tinha um preparo. Tinha um preparo, tinha uma especificação, como deveria ser feita, por que motivo. Isso tudo demandava o quê? Não só uma coisa de momento. Vocês se recordam daquela vez que Jesus estava no templo e ele expulsou aquelas pessoas que estavam no templo vendendo os animais? Por que será? Ele falou, não, aqui não, comércio não. Por quê? Era uma festa, né? E o povo foi para adorar no templo. E qual que era a questão aí? Era levar seu animal, carregar ele e chegar lá, ninguém carregava e comprava pronto. Sim, então, olha só. Sendo que muito desses animais que eles ofereciam, eles haviam criado os animais, né? Eles haviam... Olha, alguns tinham que ser, por exemplo, no caso desse do holocausto, tinha que ser sem mancha, certo? Tinha que ter todo um cuidado na criação daquele animal e você ia levar o seu animal que você criou. Então, oferta não é qualquer coisa, né, gente? Se você pensar assim, olha o caso de Caim e Abel, por exemplo. O problema lá foi uma questão de oferta. O que aconteceu que Deus não aceitou a oferta de Caim? Pastor, eu acredito que ela não foi aceita porque não eram as primícias, né? Porque fala de Abel, fala que ele trouxe as primícias, hein? Então, você veja. Não, eu acredito que seja por causa disso, né? Exatamente. Talvez aquela questão do custar alguma coisa, né? Você saber que aquela coisa que você está oferecendo tem valor para você. Né? Você oferecer o seu melhor, né? Pode falar. Talvez estava fora dos padrões de Deus, né? Ele poderia ter pegado algo melhor, ele poderia ter pegado o primeiro, como foi falado aí, ele poderia ter representado melhor a sua oferta. Não, mas ele falou assim, vou fazer a oferta aí, né? Vamos levar aí, deixa lá. Então, na questão, isso aí está correto. Na questão do povo de Israel, Deus queria
que as ofertas, os sacrifícios fossem feitos exatamente como ele estava orientando. Não, se você pensar, eram situações assim bem particulares, né? Que o povo de Israel deveria, como é que fala? Oferecer. Inclusive, eu acho que tem só um dos sacrifícios que eles poderiam comer, se não me engano. Os outros, eles entregavam e eles não tinham participação nenhuma na oferta. Deixa eu ver aqui, na Bíblia também tem, é muito interessante. Acho que não está escrito aqui, mas na Bíblia tem. Só acho que uma das ofertas que eles poderiam na verdade, como é que fala? Participar da oferta, comer, depois que era morto, que era entregue ali, eles poderiam participar. Deixa eu ver aqui. Se Manjares? Eu acho que é de manjares, né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui no livro de Levítico que fala. Na verdade, quando eu vejo isso tudo... É a oferta pacífica. Isso, oferta pacífica. Pelo Levítico 7. Isso, exatamente. Que diz lá que o restante do que era oferecido poderia ser comido no pátio do tabernáculo pelo ofertante e sua família. Só que teria que comer no mesmo dia. Não tinha lanchinho para levar, nada. Certo? Então, era algo assim muito, muito interessante. Uma das coisas também que eu vi aqui escrito, que as ofertas eram voluntárias. O que são ofertas voluntárias? Quando ninguém põe, né? Isso. Ir atrás. Então, por exemplo, a oferta de holocausto, oferta de manjares e oferta pacífica, elas eram ofertas voluntárias. Tá? Já, por exemplo, o sacrifício pelo pecado, que nós vamos falar, que eu acho que nós vamos comentar mais, e a oferta pela culpa, não era. Era necessário fazer. Certo? Então, assim, Deus se preocupou com essa questão, né? Porque todo Deus, ou melhor, naquela época, com certeza, muitos outros povos ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Né? Nós não estamos falando de uma única nação. Israel era uma nação no meio de outras nações. E os outros povos também tinham seus deuses e ofereciam seus sacrifícios. Agora, é claro que a gente até na Bíblia vê que muitos deuses, vamos dizer assim, muitas pessoas adoravam os seus deuses de maneiras, assim, completamente terríveis, né? Com sacrifícios humanos, muitas vezes com orgias, muitas outras coisas. E Deus não. Deus, na verdade, estava interessado não apenas na oferta, mas no ofertante. Isso é muito importante, sabia? E Jesus deixou isso bem claro, né? Que não basta a oferta, ele também está atento ao ofertante. É o caso da viúva, que deu tudo o que tinha, né? Daquela pessoa que estava ofertando. Na verdade, ela deu tudo o que tinha, e a outra pessoa estava dando aquilo que estava sobrando no momento. Então, para Deus, a nossa atitude de oferta é um louvor, né? Na verdade, ela se torna uma adoração. A palavra adoração é muito importante. São duas coisas que vai caminhar nesses livros. Deus espera ser adorado, então ele quer ser adorado, e ele também espera que o povo o obedeça. São duas coisas que andam juntas: a adoração e a obediência. A adoração me faz colocar o lugar de Deus na minha vida. Onde está Deus na minha vida? Deus só quer o primeiro lugar. Para Deus não tem segundo lugar. Então, essa questão da adoração é algo muito sério. Deus espera a minha adoração. Não apenas traduzindo nas ofertas aqui, humanas e materiais, mas nessa atitude, né? De me colocar diante de Deus, como adorando a Ele como Deus. E a questão de obediência é porque nós precisamos estar, né, dentro do propósito de Deus. Certo? Então, nós vamos falar aqui. Pode falar.
a palavra fala lá em 1 Samuel 15, né, 22, Pode que falar. obedecer é melhor que sacrificar, né? Aquilo que ele fala lá aqui. Por que será que entra Né? nesse Aí contexto? fala lá, né? Porque Samuel disse, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, né? E atender melhor do que a gordura de carneiros. É interessante. Muito interessante. Mas vamos entender uma coisa que é importante nós falarmos. Qual era o propósito de desse sacrifício que acontecia? Porque Deus deixou tão assim direcionado, Deus deixou todas essas orientações para essas ofertas e sacrifícios. Mas qual será que era o motivo realmente desse sacrifício todo? Não perder a comunhão, né? A adoração do povo para com Deus. Exatamente. Por quê? Porque Deus precisava. Até hoje é assim. O pecado nos separa de Deus. Nós, se não temos acesso, hoje não precisamos mais matar os animais, certo? Porque o sacrifício verdadeiro já foi feito por Jesus. Saímos da Páscoa esses dias. Então, pelo fato de Jesus ter se sacrificado por nós, de uma vez por todas, não precisamos mais de todo esse ritual, né? Até os judeus até hoje fazem esse ritual aqui? Hein, gente? Fazem. Até hoje eles oferecem os animais? Sim. Aonde eles oferecem? Nas sinagogas. Será mesmo? Aí eu não sei. Aí eu chutei. Depois eu vou deixar essa coisa, vai ser para o final, gente. Vai ser para o final, hein? Vai ser para o final isso. Porque aí deu nó na cabeça de todo mundo, não é verdade? Sim. Pois é. Então, olha só. Uma coisa vamos pensar. Tudo isso que Deus está falando aqui é porque lá no deserto eles estão lá e vão precisar ter esse relacionamento com Deus. Um relacionamento de adoração, conhecer o próprio Deus e se colocar ali como seu adorador, quem está ali para obedecer. Lembre-se que eles fizeram uma aliança com Deus. Lembre-se disso, tá? O que vem a questão das festas? As festas serviam para quê? Que está no capítulo 7. Qual que era o objetivo das festas? Que, na verdade, eram os dias que eles deveriam guardar para comemorar. Por exemplo, nós cristãos, qual festas que nós comemoramos, que tem significado para nós cristãos? Páscoa. Sim. Tabernáculo, né? Páscoas, Pentecostes. Festa do tabernáculo. Uhum. Isso que muitos ainda não comemoram isso. Então, hoje nós vamos ver que a festa mais comemorada nossa é a Páscoa, para nós cristãos. Se você presta atenção, tirando o dia que você se batizou, né? Quem lembra aí? Ô, Glória! Benção pura. Natal, alguns rejeitam o Natal, porque diz que não é o dia 25 de dezembro, que não sei mais o quê. Mas deve ser comemorado o Natal. Né? Você quer que o seu dia do seu aniversário comemore, né? Aí Jesus não, né? Chega no dia desse e fala assim, não, ele não vamos comemorar, então. Vocês acham justo isso? O que é isso, meu Deus? O que é isso? Mas tudo bem. Então, o que eu quero dizer a vocês? As principais festas do povo de Israel tá lá na página 85? Isso. Páscoa. Ok? Sim. Primícias, certo? Pentecoste, expiação nacional e tabernáculo ou cabanas. Se nós olharmos aqui a celebração, isso aqui não bate com a gente, não.
Vocês concordam? Assim, ou a grosso modo? Por quê? Nem sei. Vamos entrar. Um tem a ver com a saída dos hebreus do Egito, mas a gente hoje comemora a ressurreição de Jesus. Primícias, momento da colheita da cevada, festa atrelada à Páscoa. Hoje se fala sobre primícias na igreja, sim, mas ela é uma festa o quê? Do povo de Israel. Vocês concordam? Sim. Então, podemos até comemorar se a gente quer. Pentecoste, entrada na terra que mana leite e mel pela graça do provedor. Não dá para comemorar nesse contexto aí, certo? Agora, expiação nacional, pacto de sangue entre Yahvé e o seu povo. Nós não Esse era precisamos. a parte de celebração que fala perdão e purificação oferecido por Deus, né? A gente fazer uma festa pelo perdão e pela purificação. Eles faziam essa expiação nacional, que nós vamos falar aqui, porque eles, todo ano, eles precisavam, o quê? Do dia da expiação. Que não existe para nós cristãos, porque Jesus já morreu por isso tudo. Então, amados, aí que está a questão. Nós precisamos entender que algumas coisas estão na Bíblia, que foram orientações que Deus deu para o povo de Israel. Certo? Pastor, eu gosto de algum símbolo, eu gosto de alguma festa, eu acho interessante. Pode. Está na Bíblia, não é, gente? Tire alguma lição disso, se você quer realmente se lembrar, mas não foi dado para nós. Nós não somos o povo de Israel. Certo? Mas há igrejas que fazem a festa dos tabernáculos, faz essa coisa da primícias, não exatamente por esse motivo, mas pegando o quê? O princípio ali, né? De como os judeus faziam, vão trazer esse princípio para essa festa nossa. Então, eu não vou falar sobre as festas, porque vou deixar para vocês verem essa questão na próxima disciplina, para vocês entrarem com mais conhecimento. Agora, Pastora, oi, pode falar. Mas mesmo assim, a autoatividade 7 precisa fazer? Eu até estava olhando aqui as autoatividades, deixa que eu vou ver direitinho, porque tem muita coisa nas autoatividades, são detalhes. Nas próximas, inclusive, 8, 9, 10, né? Então, alguém já fez o restante aí total? O Anderson eu só falta 12. Esse homem é uma máquina. É uma máquina. Eu falto a maior parte delas, que eu estou atrasada nas atividades. Então, eu vou dar uma olhada direitinho, tá? Pode ser que algumas coisas eu não vá. Eu vou dispensar vocês de fazer. Tá? Eu vou tentar completar o final de semana. Tá bom. Fala. Quem mais quer falar? Devlin? Não, é porque a 7 é bem relacionada às festas mesmo. Pode deixar que eu vou analisar aqui. Tá bom? Então tá. Beleza. Se parar, por exemplo, aqui, vocês já sabem que eu vou dar um tempinho, 10 minutinhos para gravar e volto, tá? Então, qual festa que eu vou falar aqui, que é importante, que eu vou falar? Na verdade, deixa eu ver aqui. O sábado é algo muito simples, né, gente? Não precisa comentar. A Páscoa também, vocês já conhecem bem. Eu vou falar sobre o dia da expiação. Então, na página 85, né? Isso. Bom, aqui na página 85 diz assim: o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote tinha a tarefa especial de fazer um ritual de expiação coletiva, apresentando toda a nação ao Senhor. Esse trabalho informava a congregação israelita que Deus os tinha perdoado dos possíveis pecados cometidos durante o ano e que a nação, na sua totalidade, continuava aceita como parte fundamental nos propósitos de Deus. Amados, isso não quer dizer que uma pessoa pecava o ano inteiro e esperava só aquele dia para ter os seus pecados perdoados. Não significa isso. Você já imaginou se fosse assim conosco? Amém.
Então, amados, vamos voltar a falar aqui sobre uma data muito importante dentre as festas, né, do povo de Israel. Havia o dia da expiação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse dia, que, na verdade, até como diz aqui na própria apostila, na página 78, o dia da expiação, Yom Kippur, era o mais importante de todas as ordenanças dadas a Israel, porque nele fazia-se a expiação por todos os pecados de toda a congregação, bem como pelo santuário. A palavra expiação, na verdade, aqui, nós não vamos falar que seria perdão dos pecados, certo? Mas, na verdade, era o quê? Era uma purificação. É como se todo o pecado que tivesse acontecido e com todas as pessoas, com todo o povo de Israel, naquele dia seria zerado. Seria isso. Certo? Deu para entender essa importância? Claro que não era definitiva. Por quê? Porque todo ano você tinha que fazer essa festa. Todo ano tinha esse dia nacional para você apresentar os pecados e você ali receber a remissão dos pecados. Mas então não era algo definitivo, era algo que teria que acontecer todo ano. Certo? Então vamos lá. O dia da expiação acontecia no 10º mês desse mês, Tisri, que na verdade era setembro e outubro, mais ou menos. Então ela tinha uma data. Vocês vão ver que essa coisa de datas também é muito importante. Havia uma data para ser feita essa festa e todo um procedimento, tá? Então vamos lá. Aonde está falando sobre essa festa, gente, na Bíblia? No livro de Levíticos 16:16, tá? No calendário judaico era entre setembro e outubro. E até hoje, essa é uma data sagrada para o judaísmo. A data, tá? Hoje, essa é uma data ainda sagrada para os judeus ainda. Só que, aí o que acontece? Ela não acontece mais do que como acontecia nos tempos aqui que nós vamos falar. Não é mais feita essa expiação dos pecados, da maneira como realmente era essa festa, tá? E também vale entender que nesse dia eram feitos vários sacrifícios. Tem um personagem muito importante nesse dia da expiação, que é o sacerdote, tá? Que nós não falamos aqui nesse momento, mas o sacerdote era alguém muito importante. Inclusive, eu quero deixar para vocês, eu vou deixar isso como uma atividade final, por isso que eu quero dar uma olhada nas autoatividades. Vocês fazerem uma pequena pesquisa sobre os sacerdotes e o tabernáculo. São duas coisas muito importantes que só há, vamos dizer assim, as orientações, especificações nesses livros. E isso, tanto o sacerdote quanto o tabernáculo, eles, nas suas especificações, eles remetem ao próprio Jesus. Certo? Então, isso vai ser muito importante em outro momento. Mas eu vou dar a orientação depois disso, tá, gente? Então, vamos lá. No livro de Levítico, capítulo 16, vai falar, então, sobre o dia da expiação, que quem instituiu foi o próprio Deus. Deus ordenou que existisse esse dia, certo? Agora, vamos ver o que está escrito em Levíticos 16:1. Uma coisa importante. Vamos ver aqui. Levíticos 16:1. Na apostila de vocês, quando fala sobre os sacerdotes, fala de um episódio que aconteceu com os filhos de Arão. Porque Arão foi, na verdade, nomeado, né, como sacerdote. E aí, nós vamos ver que aconteceu um episódio muito terrível com os filhos de Arão, que eles morreram, inclusive, porque
não seguiram todos os rituais necessários ou colocados pelo Senhor e entraram no tabernáculo, e a Bíblia fala só que é um fogo estranho. Eles apresentaram um fogo estranho. Mas isso poderia ser 1000 situações. Situações em que eles deveriam seguir determinado ritual, não seguiram e acabaram morrendo, certo? Então, o que diz aí no Levítico 16:1? Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, não está específico o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer, né, no momento que Arão e sua família foi escolhida para serem os sacerdotes, e eles se apresentaram diante de Deus e morreram. Então, com essa preocupação, o que aconteceu, né? O próprio Deus proibiu que se entrasse no Santo dos Santos, que era o lugar mais santo dentro do tabernáculo, e aí ele passou as orientações dentro daquilo que deveria acontecer, e vamos ver o que fala aí. Então disse o Senhor a Moisés, no 2, diz Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório, porque está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Arão no santuário, com isto, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, eu acho interessante essas questões colocadas por Deus, porque Deus é um Deus muito detalhista, né? Quando a gente vai estar na igreja ou presta um culto ao Senhor, às vezes aquilo se torna tão automático para nós, mas para Deus os detalhes importam, né? Então, por quê? Porque vocês sabem que a roupa que o sacerdote deveria ser usada, né? Aquilo que tipo de oferta ele deveria fazer, tudo isso importava. O que acontecia, então, no dia da expiação? Tá? O que acontecia que tinha 2 atos principais. 2 atos principais. Um era o quê? A própria... como é que eu posso falar? Seria aqui o sacrifício em favor do sacerdote. E o outro em favor da nação. Então, quem iria entrar para oferecer o sacrifício, primeiro tinha que ser purificado ele. E depois ele entraria no tabernáculo e faria essa oferta em favor do povo. Certo? Então, vamos ver como está escrito aí, né? Aqui na nossa apostila. No segundo parágrafo daqui da página 78, depois do tópico 4, diz assim: que era requerido um jejum de tarde do 9º dia até a tarde do 10º dia. Arão, em primeiro lugar, que era o sumo sacerdote, apresentava uma oferta pelo pecado em favor de si mesmo e dos demais sacerdotes. A primeira coisa. E depois ele apresentava o quê? 2 bodes como oferta pelo pecado do povo. Um era colocado no expiatório, imolado, quer dizer que morria, né? E o outro era elevado para o deserto como emissário. E o bode vivo era o bode da remoção, simbolizando vividamente a remoção dos pecados de Israel. Quer dizer, esse bode, vocês já não viram essa expressão, bode expiatório? É esse aí. É o que leva a culpa de todo mundo. Todo mundo quer achar alguém para colocar a culpa, né? Pois era esse bode. Ele era preparado, né, para sair do lugar ali, né, e mandado para o deserto. Ele saía levando simbolizando, né, a remoção dos pecados de Israel. Eu nem imagino o que acontecia com esse bode, mas eu creio que ele morria, certo? Só que essa saída, né, era algo assim
vamos dizer assim, né? Levando tudo que era. Olha o que diz aí no próprio versículo que está aí na apostila. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas do filho de Israel e das suas transgressões e dos seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Quer dizer, tanto o povo deveria ser livre das impurezas, do pecado, das suas transgressões, da mesma forma a tenda da congregação. Veja que o sacrifício era bem complexo, né? O sacerdote tinha que estar purificado, depois ele intercedia pelo próprio povo e também pela própria tenda da congregação. E ainda continua. Por fim, Arão, vestido com roupas normais do sumo sacerdote, porque uma coisa era ele entrar lá no Santo dos Santos, que ele deveria aspergir o sangue daquele bode que ele tinha matado. Tinha que entrar lá. Essa foto, inclusive, é o que está lá, ó. Aqui, essa foto aqui, da página 78, ele entrou dentro do Santo dos Santos. Ele está ali fazendo aquela aspersão. Quando ele saía, é o que está falando aqui. Ele voltava, né, com as suas roupas normais de sumo sacerdote, oferecia 2 holocaustos e o seu próprio do povo sobre o altar. Queimava a gordura da oferta pelo pecado sobre o mesmo altar e providenciava para que os restos animais usados na oferta pelo pecado fossem levados para fora do arraial e queimados. O que importava era a gordura. Entendeu? A gordura e o sangue. São as 2 coisas que importavam, né? Então, diz assim, as ordens no dia da expiação eram um estatuto perpétuo para Israel. O dia tinha que ser repetido anualmente. E esse sistema não previa o perdão final do pecado. Gente, o que eu quero colocar para vocês aqui? Esse ritual, esse dia que o próprio Deus criou para que fosse feita essa apresentação, esse sacrifício em favor do povo, para que eles ficassem purificados do pecado, não era a solução que Deus realmente queria. Porque o que ele precisava era de um cordeiro que fosse único e fizesse sacrifício de uma única vez. E nós sabemos que só aconteceu isso muito depois com Jesus. Então, até então, o povo vivia ainda debaixo do domínio do pecado. Diferente de nós. Nós não precisamos todo ano fazer uma festa dessa. Não precisamos de alguém, uma outra pessoa, que faça esse ritual por nós. Quando vocês forem estudar Hebreus, que vai ser logo também, vocês vão ver que no livro de Hebreus é feito toda essa comparação entre o ritual passado e o que Jesus fez. O sacerdote no Antigo Testamento e Jesus sendo o sumo sacerdote. Então, é muito importante vocês entenderem isso, que Deus, né, estava, vamos dizer assim, de uma certa forma, resolvendo o problema imediato do pecado, mas não o problema total do pecado. Porque quando Jesus morreu, nós fomos livres totalmente do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Certo? Olha o comentário aqui. O dia página 79, o dia da expiação representa com excelência a significação do sacrifício na vida do povo do concerto. Destaca também a sacralidade exclusiva do sangue, quando diz que neste único dia o sangue é levado no lugar santíssimo e aspergido na arca do concerto, para a obtenção de remissão de todos os pecados de todas as pessoas. Diante disso, é apropriado que o capítulo seguinte ressalte particularmente os 2 aspectos do sacrifício que dizem respeito especificamente a todas as pessoas.
Uma coisa interessante sobre os 2 bodes é que Jesus, quando morreu, ele representou os 2 ali. Tanto o que morreu, quanto o que levou todos os nossos pecados. A gente fala sobre isso, né? Jesus na cruz levou todos os nossos pecados. Uhum. Não é à toa que Jesus morreu fora da cidade, como aqui. O bode tinha que ser lançado fora. Então, se vocês forem ver o caso de Jesus, foi a mesma coisa. Jesus morreu fora da cidade, né? Como se fosse aquele bode, e também foi sacrificado também como aquele que morre aqui. Então, as 2 coisas aconteceram dentro do mesmo propósito relacionado a Jesus. Então, essas questões que a gente está falando, eu estou colocando aqui como elas se sucederam na questão da história. Tudo isso foi passado para o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Então, o deserto... Eu fiz uma pergunta para vocês semana passada, não foi? Eu fiz Foi. uma pergunta. E eu vou encerrar com ela. Por que o povo de Israel, né? Qual foi a pergunta aí? Por que o povo de Israel Seguiu trilharam o caminho mais longo? Isso. E demorou tanto. Demorou tanto. E demorou tanto. E aí, o que vocês podem colocar rapidinho aí? Eu coloquei assim, ao meu ver, eles não estavam espiritualmente prontos para a Terra Prometida, pois depois de tanto tempo no Egito, esqueceram quem era o Deus verdadeiro. E quanto mais eles reclamavam, mais coisas precisavam ser tratadas com eles para Deus poder revelar todo o seu poder. Muito bom. É um dos pontos mesmo. Mais alguém quer falar? A própria mentalidade deles de escravo, né? Que isso incute o medo também, né? Então, eles sabiam que eles iam ter que lidar com adversários ali na Terra Prometida, né? Deus tinha dado, mas eles tinham que conquistar, encarar, né? E eles até mesmo a própria mentalidade deles, eles não estavam preparados para isso, não. Muito bom. E aí eles mesmo escolheram outro caminho que aparentemente seria mais fácil. Uhum. Alguém mais quer falar? Eu coloquei assim, pastor, que o caminho do deserto não significa para nós hoje como humilhação, provação, fome, sede para os israelitas. A demora confronta o imediatismo e a falta de fé. A aprovação confronta o orgulho. A fome e a sede confrontam a vida carnal. Tudo leva à dependência de Deus e à proximidade com a fé. Muito bom. Porque eles foram muito testados nessas áreas, hein? Eles foram testados demais, né? Passaram fome, sede. Exato. Aí a gente fala, por quê, né? E sempre questionando, né? E sempre murmurando e por quê estava acontecendo isso com eles, né? Porque Moisés estava permitindo. Para vocês entenderem, o livro de Números, ele vai falar também dessa parte que eles passaram o grande tempo no deserto, né? Então, vocês vão lá encontrar no livro de Números muitas situações em que o povo reclamou, que o povo pedia para voltar para o Egito. Então, vocês vão encontrar isso. E vocês vão ver lá um fato muito importante no livro de Números. Eu vou terminar a resposta de vocês, mas só para vocês saberem. Um fato muito importante que foi quando eles saíram desse lugar que eles estavam acampados ali no Sinai e foram em direção mais para cima, para o deserto acho que é deserto de Parã, uma coisa assim, ou Cades Barneia, que foi aquele fato deles irem para Moisés mandarem os espias para a terra de Canaã. E os 10 espias, os 12 espias foram e 10 voltaram de que jeito? Não vão conseguir entrar. Lá tem gigante. Nós somos gafanhoto, né? A partir desse dia, gente, Deus falou, eles não estão preparados para entrar na terra. Pensa uma coisa dessa? Precisou passar uma geração todinha, não é verdade? Para que a nova geração entrasse com outra visão. Vocês falaram muito de visão, né? Pois é. Aí, foi a partir desse momento, até aí eles estavam 2 anos mais ou menos no deserto.
A partir desse momento, eles começaram a andar em círculo. Pensa. Pensa que Deus quer dar uma promessa para nós e nós não estamos preparados. Aí você fala, está demorando. Hã? Deixa eu falar, pastora. Então, vamos lá. Por que então, demoraram, né? Esse é um fato. Uma das coisas que eu coloquei aqui, que eles demoraram, porque, na verdade, demoraram muito mais, está lá em Êxodo 13:17, se vocês quiserem. Eu vou mandar esse texto para vocês. Vou mandar esse texto para vocês guardarem, que ele é muito bom. Chama Israel no deserto, 40 anos de castigo e preparo. Vou mandar esse texto, vocês guardarem. Sem contar que eles viam, né? Jesus cuidava deles no deserto, né? Fazia sinais e maravilhas. E mesmo assim, ainda eles, pela incredulidade deles e desobediência, demoraram esse tanto de tempo para aprender. Então, eu vou falar o que está aqui. Eu vou falar o que está aqui nesse texto, mas eu vou mandar isso para vocês. Uma razão, está em Êxodo 13:17, diz que o que aconteceu? Eles não foram pelo caminho mais próximo, que tem um mapa também, vou mandar o mapa, é porque eles teriam que passar pela terra dos filisteus. E eles não estavam preparados para guerrear. Pronto. Aí, não pôde ir por esse caminho, tá? E está escrito lá assim, tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Pois disse, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e queira voltar para o Egito. Eles não estavam preparados para guerrear. Certo? Outra razão é o que a Devlin falou. Eles precisavam se fortalecer espiritualmente para confiar no próprio Deus. Então, ele falou, vou levar esse povo lá para o deserto, para o monte, e vou dar tudo quanto é tipo de instrução para eles. Foi por isso também que eles não foram pelo caminho. Tá? Vocês não acham que isso é possível acontecer conosco? Muitas vezes nós não recebemos as nossas promessas porque não estamos preparados aqui? A parte de andar em círculo, a parte de andar em círculo que ela falou. Depois que eles saíram do Monte Sinai, eles poderiam ter começado a invasão da terra de Canaã em poucos dias, porque eles estavam próximos. Mas aconteceu esse fato que eu disse para vocês. Os espias foram enviados e eles voltaram com essa visão de derrota. Pensa que eles não entendiam que Deus era maior que os gigantes. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam que o fato de Deus estar com eles era a certeza de vitória, gente. Tanto fazia o povo de lá. Se era gigante, se não era. Deus estava prometendo a terra. Mas eles não reconheceram isso. Eles se acharam o quê? Muito menor, se assustaram. Então, não puderam acessar a terra. Outra razão que Deus precisou que o povo rebelde passasse aquela geração. Vocês viram que nem Moisés entrou na terra, gente. Dessa turma que começou a sair do Egito, só 2 pessoas entraram na terra. Quem que foi? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Só eles. Então, eles tiveram que ficar todo esse tempo para que a outra geração entrasse na terra. Tiveram que ficar esses 40 anos para Deus preparar a próxima geração. Aliás, Moisés, né? Ter que preparar a próxima geração. E aí eles precisavam ver, essa geração não tinha visto ainda quem era Deus. Essa geração não tinha visto as pragas. Como é que fala? É a salvação de Deus, né? Então, é isso que precisava. Que mais que fala aqui? Moisés foi uma pessoa muito dedicada, porque ele teve que preparar a nova geração. E isso ele fez muito bem, né? Apesar de não entrar na terra. Então, amados, essas são as questões.
Por 40 anos a geração foi castigada, enquanto a próxima se preparou para receber a herança. Quem somos nós no deserto, né, gente? Fica a pergunta para vocês. Somos uma geração que vai entrar ou a geração que vai morrer? Entrar, pastora. Tem que entrar. Em nome de Jesus, né? Então tá. O que eu quero passar para vocês nesse final? De que esses 5 capítulos que Deuteronômio é justamente Moisés fazendo os discursos para essa nova geração, né? Lembrando a lei, lembrando tudo. O que eu quero passar para vocês desse estudo, que não deu para ser tão aprofundado, mas ele vai ser realmente, vocês vão ver muita coisa além depois, é que nós precisamos entender essa base, esse agir de Deus, quando Deus escolhe um povo. Quando Deus escolhe um povo, ele se compromete com esse povo, ele faz uma aliança com esse povo. E a parte de Deus nunca deixará de ser cumprida. É a mesma coisa. Essa aliança que nós vimos aqui no Antigo Testamento é a aliança do Antigo Testamento. Nós já estamos na nova aliança. Aliança que se chama Novo Testamento. E nessa nova aliança é o mesmo Deus que está lá. Porque vocês vão ver que apesar de tudo que aconteceu de errado, tudo que se passou, Deus permaneceu no seu propósito. Quem muitas vezes não permaneceu foi o povo. Mas Deus não. Deus sempre esteve no seu propósito. Então, na aliança com Deus, a nossa aliança com Deus, nós nunca vamos poder duvidar do que Deus já se comprometeu conosco. Hoje, onde que é a nossa Canaã? Céu. É o céu. Estamos praticamente debaixo de uma mesma promessa, de estarmos numa nova Canaã, onde Deus está nos abrindo o caminho. E Deus está providenciando tudo para que nós estejamos lá. Só que nós precisamos saber qual o povo que nós somos. Se nós vamos nos comprometer em obedecer a palavra de Deus e andar com o próprio Deus, em seguir os propósitos de Deus. Ou vamos nos rebelar? Vamos voltar para trás? Misericórdia. Voltar para o Egito? Misericórdia. Não podemos, não é verdade? Porque Deus quer cumprir em nós o seu maior propósito. E, na verdade, é o quê, gente? O que Deus estava querendo fazer com esse povo? Deus queria que esse povo fosse um povo diferente. É o nosso compromisso hoje. É referência, né? Exatamente. Nós precisamos ser diferente hoje. Uma coisa importante, vocês pensarem, que para nós sermos de Deus hoje, nós vamos ter que ser contrários a muitas coisas que estão no mundo. Então, às vezes, você vê uma pessoa falando e pensando uma coisa. Deus pensa isso que essa pessoa está falando? Não. Então, tem que ser o contrário. Quando vocês estudarem mais para frente, vocês vão ver. Esse povo não tinha que se misturar. Esse povo deveria se preservar. Esse povo deveria adorar o único Deus. E muitas vezes o povo de Israel cedeu, né? Se envolveu com outros povos, se afastou de Deus. É tudo que nós não podemos fazer hoje. Tudo que nós não podemos fazer. Quanto mais difícil está, mais temos que nos aproximar do próprio Deus. Seguir as suas orientações. Ouvir as suas orientações. Né? Por que a Bíblia fala que muitos no final vão se desviar? Por causa dessa questão, né? Das coisas que estão à nossa volta, as circunstâncias. Amém? Então, amados, estou encerrando, tá? E vou passar para vocês. Se eu não passar por escrito, vou fazer um vídeo pequenininho dizendo qual será o desfecho da disciplina.
mas já adianto que algumas autoatividades, algumas das questões, talvez eu vou, como é que fala? Vou dizer a vocês para não fazerem, para darem prioridade para esse trabalhinho que eu quero que vocês façam no final. Tá bom? Amém. Bacana. Quem tiver alguma dúvida, perguntas, pode mandar para mim, por favor. Tá bom? Para a gente... muitas coisas não foram faladas, mas dependendo daquilo que vocês têm interesse, às vezes a gente pode estar comentando, ok? Ok. E a pergunta é essa: será que o povo de Israel ainda está no tabernáculo? Até quando eles ficaram no tabernáculo? Até quando durou esse sacrifício de animais? Alguém sabe responder? Então, anos 70, né? Não sei. Eu estou perguntando porque eu não sei, vou pesquisar também. Até quando o povo de Israel ficou no sacrifício de animais? Eu sei que até hoje não é. Mas até quando? Acho que até o exílio. Será que foi até o Acho que exílio? até o exílio. Será? Acho que até o exílio. Até quando durou o templo? Será? Eu acho. O tabernáculo como está aí, como Deus pediu para fazer, quando eles chegaram na Terra Prometida, o tabernáculo estacionou. E ele ficou lá até Davi, né, ter aquele entendimento de fazer um templo que Salomão construiu. Então, o tabernáculo foi até aí. Mas e os sacrifícios? Esse ano todo, será durou até quando, hein? Vamos saber disso depois e responder? Ok? Então tá. Quem tiver as suas autoatividades pode me mandar. Eu vou fazer o comentário da capítulo 7, 8, 9 e 10. E o último é? Deixa eu ver aqui. 11 e 12. Então, eu vou fazer esse comentário. Quem não fez ainda, aguarde que eu vou escrever aí. Tá bom? Pastor, é para fazer todas as autoatividades? É isso que eu tô falando, eu vou comentar. Ah, tá. Sim, senhora. A partir do 7, tá bom? Vocês me pediram, né? Não foi? Quem já fez até o 6 de vocês? Todos? Eu só fiz até o 5. Ah, eu não fiz até o 6, não, pastor. Eu tô atrasada. Tá, mas até o 6 vocês podem fazer tudo. Até o 6 vocês podem fazer tudo. Até o 11. Até o 6 pode fazer tudo. Tudo. Até o 6 pode enviar para a senhora? Pode. Ok. Tá bom? Então, gente, paz para vocês. Paz. Deus abençoe vocês. Paz Eu vou todos. me despedindo, porque daqui a pouco vai cair aqui.